Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso programa Tesouros da Fé. E hoje vem uma pergunta muito a propósito, sobretudo porque estamos celebrando a festa dos fiéis defuntos. Aqueles parentes, aqueles amigos que morreram e pelos quais especialmente rezamos. 1º de novembro, dia de Todos os Santos. São aquelas almas privilegiadas que já estão gozando da glória eterna. Aqueles que cujos nomes não conhecemos, mas está no céu, santo é, porque é bem-aventurado, ou seja, santo, é aquele que goza da visão beatífica no convívio eterno com Deus nosso Senhor. Ora, a Igreja reserva um dia para comemorar todos os santos, os conhecidos, que comemoramos durante o ano, inclusive litúrgico, e aqueles que não conhecemos. São miríades, milhares de homens que ao longo da história, desde Adão, morrem e, depois de julgados, de uma vida de penitência ou de uma vida de inocência, são levados para a glória eterna. Há, entretanto, alguns que não vão direto para o céu, passam pelo purgatório, também são santos, mas vão passar um período de sofrimento até se encontrar definitivamente no céu, um período de purificação. O que quer dizer isso? É uma pergunta que me faz aqui, que me chamou a atenção e que me levou a esta reflexão e aproveitei por causa do dia que celebramos, dia 2 de novembro, dia de finados. A pergunta me vem de Gilmar Adriano Ferreira. Meu nome é Gilmar. Gostaria de saber, padre, se quando nós ouvimos alguém nos chamar, mas não tem ninguém, ou quando acordamos com alguém nos chamando, são as almas do purgatório pedindo oração? O que é isso? Pois eu vi um outro programa, o senhor disse que Deus permite que as almas do purgatório se comunicarem através de um sonho ou de um barulho. Perfeitamente, Deus pode permitir. O que é a alma do purgatório? Quando o homem morre, há a separação do corpo e da alma. O corpo vai ser enterrado, vai ser murado, até aguardando o momento da ressurreição definitiva. A alma, ao ser julgada, ou ela vai para o inferno, se até o final ela cometeu pecados graves, ou um pecado grave que seja, e não quis se reconciliar com Deus, é punida eternamente com o inferno, ou ela vai para o céu direto se não tiver nenhum tipo de dívida a mais a pagar, nenhum compromisso com Deus. Todos os pecados que ela cometeu foram não só perdoados quanto a culpa, mas também quanto a pena. Aí você vai entender o purgatório, que é um estado transitório. O purgatório tem ligação justamente com o pecado. Quando alguém comete um pecado, e essa doutrina está mais explicada para o Concílio de Trento e também no Concílio de Florença, quando alguém comete um pecado, tem a culpa do pecado cometido. Além da culpa, tem a pena. A pena pode ser eterna ou temporal, conforme o tipo de pecado. Você entende melhor isso assim. Imagine alguém que ofende um outro, alguém que rouba um objeto de um amigo ou de outra pessoa qualquer. Ela vai e pede perdão. Perdoe pelo que fiz. Você não sabia, mas fui eu que roubei o seu relógio. Eu queria dizer que estou arrependido da loucura que fiz. Está muito bem. E continua com o relógio? Não, ela tem que restituir o relógio. Mas além de restituir o relógio, ela deve não só pedir desculpas pura e simplesmente, mas ela deve de algum modo compensar o ato que ela fez. Isso para reaver a amizade e a amizade ficar inteiramente em ordem. Ora, isso que acontece no relacionamento humano, com muito mais razão, se dá com Deus Nosso Senhor. Quando alguém comete um pecado, ele é culpado do pecado que cometeu. Ele pode ser perdoado. Se o pecado foi grave, é um pecado mortal, a culpa para ser perdoada tem que ser mediante o sacramento da confissão ou de uma contrição perfeita, seguida da confissão, ou do martírio, que também perdoa todo tipo de pecado, ou o próprio batismo também, que perdoa o pecado. Mas o modo ordinário é a confissão. Pedir perdão a Deus, depois confessar-se. Quando o pecado não é mortal, o pecado venial, dito venial, é grave porque é ofensa a Deus, mas não é pecado mortal, não afasta da graça de Deus. Esse pecado pode ser perdoado por um ato de contrição ou a própria confissão, obviamente.
água benta, outros sacramentais que a igreja, a própria oração do Pai Nosso, rezado durante a missa, perdoai os nossos pecados, se reza com verdadeira dor, arrependimento do que fez, pode ser perdoado de um pecado venial. Ora, perdoado o pecado, perdoou a culpa, resta agora a pena. A pena devida por um pecado mortal é eterna, ou seja, o inferno, a pena é eterna, porque ofendeu a Deus, não pediu perdão, a pena é esta. Pedindo perdão, Deus perdoa da culpa, portanto, para o inferno não vai mais. Mas resta uma pena temporal, uma pena que se tem que pagar no tempo. É preciso purificar-se daquele mal que fez. Como é que se purifica de uma pena devida por um pecado cometido? Seja ele mortal, que já foi perdoado na confissão, seja ele venial, que foi perdoado ou na confissão, ou por um ato de contrição, ou com água benta, etc. Esta pena ela é paga com sofrimentos que a pessoa aceita de modo resignado, com dores, aflições, com orações, com indulgências, que é o perdão que a igreja concede muito especialmente mediante algumas orações, alguns momentos fortes, como o próprio dia de finados. Visitar um cemitério, a pessoa ganha indulgências, ou para aplicar pelas próprias culpas, ou pela pena dos seus próprios pecados, ou para diminuir as penas temporais dos pecados cometidos por outros, aqueles que morreram, que estão no purgatório, ali esperando o momento da libertação definitiva. Esse lugar misterioso de purificação. Não se trata de uma vingança, um capricho de Deus. Deus não é humano, Deus é Deus. Não se pode pensar de outro modo. Mas é que a própria criatura, quando percebeu que cometeu um pecado, cuja culpa do pecado foi perdoada, resta purificar-se, resta pagar esta pena de algum modo, ou com sofrimentos nesta terra, ou com a morte. No momento do juízo, a própria pessoa, a criatura humana, a alma, que ali não é mais a pessoa, mas a alma, no momento de se encontrar com Deus, ela quer estar inteiramente purificada. Ela deseja passar por aquele sofrimento, para purificada completamente possa comparecer diante de Deus no céu. Conta-se que Santa Teresa de Ávila, por uma mística que teve essa visão, ela uma vez entrou na igreja, a grande Santa Teresa, cheia de virtudes e de méritos. Fez uma genuflexão mal feita, ajoelhou-se diante do sacrário, mas não estava bem feita. Dela Deus podia exigir tudo. Santa Teresa de Ávila teve que, depois da morte, passar pelo purgatório, fazer uma genuflexão no purgatório, portanto ali com um fogo que queima, mas não destrói. É o mesmo fogo, diz alguns teólogos, o mesmo fogo do inferno, com a diferença de que ali a pessoa tem esperança de ir para o céu. Ela passou por aquele grande sofrimento, para depois comparecer diante de Deus. Muito dificilmente uma pessoa passa desta vida para a eternidade feliz, no convívio com os santos, sem ter passado pelo purgatório. O martírio libera desse estado, mas provavelmente temos que passar por lá para nos purificarmos. E podemos diminuir esse tempo misterioso de purgatório com boas obras aqui nesta vida, orações, sofrimentos que a gente aceita com resignação, ou com orações. Mas quando se está no purgatório, note bem, Gilmar, não se pode rezar por si mesmo, porque ali já está julgado e depende da oração dos que estão em vida e que vão rezar por ela. Por isso é que pode acontecer de uma alma, por permissão de Deus especial, aparecer em sonhos a alguém pedindo oração. E se deve rezar por essa pessoa. E ainda que ela não apareça, nem peça para que apareça sobre tudo isso, você deve rezar pelas almas do purgatório. E o dia bom é hoje, 2 de novembro, rezar especialmente pelas almas que estão no purgatório. Dia dos fiéis defuntos, para que eles, recebendo as nossas orações, sobretudo a intenção da Santa Missa, aquilo vem como um orvalho suave e agradável para aqueles que estão esperando a libertação definitiva daquele estado. E assim, saindo do purgatório, possam comparecer diante de Deus na eternidade. Você vai encontrar citação sobre o purgatório na Sagrada Escritura, não explicitamente, mas se percebe ali a fé no purgatório já nascendo no coração dos homens, no livro dos Macabeus, quando ele vai oferecer sacrifício pelos defuntos, mas sobretudo quem normatizou
Quem explicitou isto melhor na igreja foi o Concílio de Florença e o Concílio de Trento. Portanto, o purgatório existe e para lá vão as almas que têm que pagar ainda aquela pena temporal devida pelos pecados cometidos. Peçamos então a Deus Nosso Senhor pelas almas do purgatório. Visitemos pelo menos um cemitério, rezemos pelas almas dos nossos falecidos, parentes, conhecidos, e que essas indulgências que a igreja concede neste dia possam aliviar o sofrimento dessas almas no purgatório, porque hoje eles podem não rezar, poder rezar por nós, podem rezar por nós, não podem rezar por si mesmos. Mas se libertas do purgatório pelas nossas orações, no céu terão um poder ainda maior junto do trono de Deus para rezar por nós. E quando nós lá no purgatório estivermos, alguém reze por nós e tenha pena de nós. E sobretudo aqueles que nós tiramos do purgatório com as nossas orações. Por isso é um grande negócio rezar pelas almas do purgatório. A gente reza por elas e elas rezam por nós. Já estão salvas e nós contribuímos para que elas possam sair o quanto antes daquele local de purificação. Grande devoção rezar pelas santas almas do purgatório. E que elas, alcance de Deus Nosso Senhor, que nós o quanto antes possamos purificar dos nossos pecados já nesta vida, para não termos que passar por esses tormentos, nesse lugar tremendo que é o purgatório, mas feliz de algum modo, porque já é salvação garantida, é só um período que lá vai se passar para se alcançar o céu. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. E até o próximo programa, se Deus quiser.